Sejam bem-vindos e bem-vindas de volta ao canal. Pessoal, depois de bastante tempo parado aí, praticamente quase um ano, a gente está de volta a retomar as gravações das aulas, tá? Trazendo exemplos reais para a gente poder fazer junto e aprender junto, tá? Dito isso, na aula de hoje a gente vai aprender a como colocar uma caixa de marcação dentro de uma célula específica. Nós vamos fazer isso através do VBA. É possível a gente fazer isso através de fórmulas do Excel, enfim. Só que nessa aula a gente vai aprender a fazer usando o VBA. E para exemplificar isso para você, eu vou clicar na minha coluna A, que é onde a gente vai fazer a inserção dessa marcação. Tá? Aí você vai entender melhor como é que vai funcionar. Existem várias maneiras de a gente fazer isso. Durante a aula eu vou explicar para vocês que é possível fazer isso com outras opções também. Tá? No meu caso aqui, eu deixei para a gente clicar duas vezes e ele adicionar essa marcação. Tá? Não apenas uma vez e adiciona. O ideal seria isso, mas eu vou mostrar para vocês que a gente vai usar o evento double click, ou seja, quando eu clicar duas vezes. Tá? Então aqui, ó, cliquei duas vezes, ele coloca para mim a setinha e pinta de verde, sinalizando que eu marquei aquele intervalo ali, tá? Então, o outro modelo da gente fazer seria apenas uma vez clicado, porém, isso poderia dar um efeito não muito bacana para mim. Por exemplo, toda vez que eu clicasse aqui dentro, ele ia colocar uma setinha. Às vezes eu não quero que ele coloque essa seta. Tá? Então você está se perguntando, para que serve isso? Tá? Mais na frente, não nesta aula, mas em outras aulas, a gente vai utilizar esses recursos. Tá? Então, como o canal está voltando aos poucos aí, a gente vai desenvolver ferramentas extremamente comercial, de alto potencial, que vocês vão poder utilizar recursos avançados, beleza? Então, pause o vídeo. Eu vou deixar essa planilha disponível para vocês baixarem para começar o conteúdo, tá? E aí a gente vai para o VBA propriamente dito. Pessoal, então nossa planilha, basicamente é isso aqui que a gente vai trabalhar, tá? Uma coisa importante, para que esse efeito aconteça aqui, a gente vai precisar utilizar uma fonte específica. Então você vem aqui, ó, no Google mesmo e digita aqui o nome dessa fonte, ó, Marlet, com 2T, né? E aqui a primeira opção você já pode clicar e fazer o download da fonte e instalar ela. Tá? Ela é uma fonte muito utilizada no Windows, tá? Então não se preocupe, é uma fonte segura, tá? Pode fazer o uso dela tranquilo, beleza? Dito isso, vamos voltar aqui para o Excel, tá? E aqui, ó, que a gente vai utilizar essa fonte. Então eu vou até digitar aqui que eu já tenho ela instalada e vou pressionar Enter, tá? E veja bem, se eu colocar qualquer letra aqui, ele coloca uma seta. Eu coloquei um W, ele colocou uma seta. Se eu colocar aqui uma letra S, ele coloca um ponto de interrogação. No nosso caso aqui, eu já fiz um teste. Então eu sei que é a letra A. Então se eu coloco a letra A, ele coloca para mim a setinha que eu preciso, tá bom? Então, vou até aumentar um pouco aqui. Vamos colocar a letra A de novo. Veja bem, olha aí, ó. Ele colocou a seta. Então, é esse recurso aqui que a gente vai utilizar, tá? Para isso, a gente vai acessar aqui o VBA, né? Nós não vamos... Eu poderia até, obviamente, criar um módulo aqui para fazer isso, né? Mas eu vou fazer isso dentro da própria planilha, ou seja, onde está escrito aqui, ó, planilha 1, eu vou clicar com o botão direito do mouse e vou clicar nessa opção aqui, ó, exibir código, tá? Cliquei aqui, ele vai abrir para mim o VBE, é onde eu vou escrever o meu código que vai fazer aquela alteração quando eu clicar duas vezes. Porém, aqui do lado direito eu ainda não tenho nada, tenho que observar que eu preciso escolher aqui o evento que eu vou utilizar. Então eu vou escolher aqui o Worksheet, eu não vou utilizar esse recurso Select Change, tá? Que seria no caso... esse efeito aqui, ó, clicar uma vez, ele já ia colocar para mim a setinha. Então eu vou utilizar o double click, que eu vou clicar duas vezes para ele adicionar. Então como é que eu faço essa alteração aqui dentro? Basta eu vir aqui, ó, em procedimento, e aqui eu vou escolher esse evento aqui, ó, before double click, né? Ou seja, após eu clicar duas vezes,
ele vai inserir aquela setinha lá para nós. Então, pronto. Feito isso, eu vou deletar essa linha de código que a gente não vai utilizar, tá? Eu sempre costumo colocar um comentário aqui, então vou colocar o seguinte: adiciona caixa de marcação, tá? Isso é para saber para que serve aquela rotina ali, tá? Então a gente vai começar o seguinte: nós vamos começar entendendo qual que é a área que a gente vai adicionar essa marcação. Então, para isso, eu volto aqui na planilha e percebo que vai ser da A2 até a A7. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Se vou usar aqui um evento, um procedimento intersect para mim fazer a interseção dessa área. Então, eu posso até pressionar aqui, ó, Ctrl+ de espaço, já vai aparecer para mim as opções. Para que serve o target? Ou seja, é o local onde eu vou fazer essa alteração. O significado é alvo, tá? Onde que eu vou fazer essa modificação, tá? Então, nós vamos escrever a seguinte linha de código. Vou pegar aqui o intervalo, que eu já mostrei para vocês que vai ser da A2, 2.A7, tá? Fecho minha aspa aqui, ponto. Então, Ctrl+ de espaço. E aqui eu vou encerrar o if, encerrar essa linha de procedimento. Pronto. Alguma coisa não deu certo ali, que ele era para ter mudado de cor. E eu já identifiquei que a gente abriu um parênteses aqui e não fechou ele aqui, tá? Então, vou fechar ele, pronto. O nosso código já fez a indentação ali, tá bom? O que eu quero modificar? A primeira coisa que eu vou modificar é a seguinte: target, ponto, fonte. E a fonte aqui, eu vou pegar o name dela, tá? Name vai ser igual àquela fonte que a gente pesquisou na internet e instalou no nosso computador. E eu preciso colocar ela entre aspas, dupla, para que ela funcione. A segunda coisa que eu vou alterar de forma dinâmica vai ser o tamanho da minha fonte. Então, eu posso copiar isso aqui, ó, para a gente ganhar tempo. E aonde está escrito name, como eu quero alterar o tamanho, eu vou escolher size, né? E aqui eu vou colocar um tamanho de, vamos colocar 16, ou seja, toda vez que ele inserir lá uma informação, aqui dentro ele vai mudar para 16 o tamanho da fonte, tá? Então, mais uma vez, eu quero fazer outra modificação, que vai ser no formato dessa fonte. Então, eu quero que ela fique negrito, então eu vou escolher bold, e aqui eu vou dizer que é verdadeiro, tá? Então, aqui a gente já fez 3 alterações quando a gente clicar dentro do nosso intervalo, que é a fonte, o tamanho dela e o tipo dela, se ela vai aparecer em negrito ou não. E a outra alteração que eu quero fazer é na cor dessa fonte, né? Então, basicamente, eu vou copiar essa linha de código, aqui onde está name, eu vou ponto e vou escolher color. E aqui nós vamos escolher um branco, pode escolher qualquer outra cor, mas para esse exemplo vai ser um branco. Então, vou colocar aqui VB, Ctrl+ de espaço, white. E eu vou fazer uma outra alteração, e essa aqui você pode pegar esse código aí e digitar, que vai ser no interior da célula. Então, para isso eu preciso utilizar aqui, ó, .target, .interior colo, tá? Então, estou fazendo uma modificação no interior dessa célula. E aqui eu vou pegar a seguinte: digita esse número aí, ó, 52936, que são a numeração lá da cor, tá? Ponto. Até aqui, a gente está fazendo alteração no comportamento do nosso objeto, que ele vai criar uma marcação lá dentro, e aí, a partir daí, a gente vai ter esses comportamentos alterados. Ou seja, você pode até modificar lá, mas quando você executar essa macro, ela vai fazer essas alterações aí de maneira padrão, beleza? Vamos criar um outro if aqui, que é o seguinte: para fazer uma verificação no intervalo da célula. A gente vai ver se tem informação lá dentro, se tiver a gente vai querer que altera para alguma coisa, e aí a gente vai conseguir criar esse efeito, tá? Então, target, if target, ou seja, eu estou pegando o meu alvo, ponto, o que eu vou pegar dele? O valor que está lá dentro do meu intervalo. Se ele for igual, aí eu vou colocar entre aspas, lembra que eu testei lá que a letra A é a letra que representa aquela setinha? Então, eu vou colocar a letra A aqui, não faz a menor diferença se está maiúsculo ou minúsculo. E aí, vou colocar, como é um texto, precisa estar entre aspas, tá? Se for igual a letra A, então ele vai fazer o seguinte, né?
Aí aqui mais uma vez eu preciso usar o target, que sempre eu estou fazendo alteração dentro de um intervalo, dentro de um alvo, certo? Então vou pegar aqui ponto valor igual vazio, aspa, aspa, e agora a gente vai pegar essa linha de código aqui, tá? Que a gente vai colocar um outro formato de cor. Se tiver difícil para você entender, escreve aí no comentário aí, para a gente poder tentar ajudar da melhor maneira possível, tá bom? Mas aqui não tem segredo. Se você já tem noção de VBA, você não vai ter dificuldade nenhuma em fazer isso aqui. Então, VB White, que é a cor branca. Tá. Agora, eu vou criar uma condição, eu vou continuar meu if, só que eu vou fazer o senão aqui. Ou seja, se essa condição daqui de cima não for atendida, o que que vai acontecer? Aí eu pego o seguinte, eu pego essa linha de código aqui, ou seja, e coloco aqui. Então ele vai adicionar a letra A para mim ali. Encerro um end if e aqui eu preciso pegar a minha variável que está do tipo booleana, né, e passar um parâmetro para ela aqui, né, para a gente poder encerrar a nossa linha de código. Ela vai ser do tipo false. Ok? A princípio, pessoal, é para funcionar isso aqui, tá? Vamos testar. Lembrando que a gente precisa encerrar outro if lá de cima, né? Que a gente acabou de criar, mas não encerrou. Então, encerramos aqui. Vamos dar um Ctrl B para salvar. E aí a gente vai testar aqui agora, para ver se vai dar certo com isso. Então, vamos dar um clique aqui para ver se vai funcionar. Olha, funcionou. Outro clique. Cliquei outra vez, saiu, né? Veja que está tudo em branco, ele não adiciona nada, justamente por causa daquela condição aqui, ó, tá? Então ele não adiciona nada e ele adiciona, se a gente clicar duas vezes lá, a letra A, tá? Então isso é muito útil quando você quer delimitar ou apenas concluir. Vamos trabalhar com uma planilha de pagamento, por exemplo. Você quer dizer que aquele pagamento foi executado, aí você vai lá dar um clique. Clicou duas vezes. E aí tem mais recursos que a gente pode fazer o seguinte, eu posso marcar isso e posso desativar aquela linha inteira, ou seja, a pessoa não tem mais acesso a partir do momento que ela dá como concluída aquela tarefa ali, tá? Então a gente pode fazer isso também, mas esse é assunto para outra aula, tá bom? Pessoal, a princípio era isso, tá bom? Depois de muito tempo o canal retomou as gravações aos poucos, tá? A gente não vai prometer muito, mas na medida do possível a gente vai trazer conteúdo, tá? Devido ao trabalho que é muito puxado do dia a dia da gente, a gente não consegue às vezes trazer conteúdo todos os dias. A gente vai tentar fazer o máximo possível, tá bom?